Olá, boa noite. Está começando aqui pela UX TV mais um Rede de Olhares. No programa de ontem, que foi a nossa estreia, você pôde conferir que nós estamos com um jeito diferente de fazer televisão. Por isso, a sua participação e a interatividade de todo mundo é fundamental. Por isso também que nós estamos com uma dinâmica diferente, sempre de segunda a sexta-feira. Das 18h30 às 19h20, nós vamos estar por aqui discutindo vários assuntos sobre vários prismas. E por isso também que a gente sempre conta com uma plateia, que são pessoas que estão relacionadas direta ou indiretamente com o nosso assunto. A gente conta também sempre com entrevistados que vão aprofundar o nosso tema e hoje também a gente conta aqui com uma atração. Mas hoje a gente vai, na verdade, saber qual é o nosso assunto. E o nosso assunto é para que árvores? Não há água capaz de apagar o fogo de Jah. Oh, não há água capaz de apagar o fogo de Jah. Você pode correr, mas não vai se esconder. Você pode correr, mas não vai se esconder. Oh não, fogo do Criador, fogo do Criador, fogo do Criador, fogo do Criador. Recheado de coisas boas. Então, os nossos convidados aqui, a Anaí Froz, ela que é jornalista, ambientalista e é a vice-presidente, né, da Eco Caxias. Anaí, seja super bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço. Uma boa noite. Que a gente tenha um discurso produtivo e cheio de folhas. É verdade. Professora Vânia Schneider, professora também aqui da Universidade de Caxias do Sul, de Engenharia Ambiental, de Biologia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Esperamos poder contribuir com alguma coisa. E a gente está aqui também com o Nério Suzin, ele que é o diretor-geral da Secretaria do Meio Ambiente. Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade para a gente poder vir aqui e estar com vocês, contigo e com toda a audiência. Maravilha. Professora Vânia, para que serve uma árvore? Ai, meu Deus. Para que serve uma árvore? A gente pode responder isso de muitas formas, né? A primeira delas, e aí a gente fala como biólogo, né, fundamental no aspecto de que ela as árvores, né, os vegetais são fotossintetizantes e são eles os responsáveis pela base da cadeia produtiva, né, são eles que através da fotossíntese transformam o sol em biomassa, ou seja, alimento, né, e todo e qualquer ser vivo no planeta, né, que dependa, digamos assim, para se alimentar, depende, o ponto de partida, né, são os vegetais. Então, do ponto de vista biológico, não existem os animais se não existirem os vegetais. É toda uma cadeia, quer dizer, está tudo interligado. De maneira geral, né? Porque a gente fala em árvore, imagina só aquelas grandonas, são uma bonitonas, sequoia bem de 200 visíveis, metros. né? Não, na verdade, são os vegetais de maneira geral. Podemos trazer o aspecto do conforto térmico, do conforto psicológico, do que a árvore representa enquanto aspecto visual, paisagístico, lúdico, enfim, os múltiplos aspectos que trazem a nós memórias de tempos pregressos quando nós vivíamos debaixo delas, né? E quando vivíamos na floresta. E quando a gente, quer dizer, acaba é um termo de repente um pouco radical demais. Mas quando a gente vem com esse progresso todo e acaba abrindo espaço com essas árvores, né, tirando elas para colocar o concreto. Anaí. As árvores, elas são fundamentais, né, para o microclima. Eu não sou uma técnica, mas gosto muito delas, estou sempre fotografando, observando e até chorando quando cortam umas, e ando chorando demais em Caxias do Sul, porque andam cortando árvores demais por aqui. Mas, pelo menos dentro da nossa realidade, é o que a gente tem percebido. Elas estão realmente sumindo. Você caminha quadras e quadras e não encontra. Mas, assim, você tem a árvore, o que ela faz? Ela retém o calor e ela transforma ele, né, professora, em umidade, em ar e tudo mais. E ela não é como o concreto que armazena, né, e mantém. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a gente pode dar um exemplo de São Paulo. Vamos para São Paulo. Na década de 50, tinham mais ou menos 20, 22 microclimas em São Paulo.
Hoje não, 2005, um estudo mostrava que eram 77 já microclimas. A São Paulo, mas e Caxias do Sul? O que a gente fala quando vem aqui para a universidade, quando está no centro? Vou colocar um casaco, que na UX é muito frio, né? Escorre gelo pelas paredes. Não, a gente já vive a questão do microclima diariamente, sabe? A gente já percebe isso na cidade. Então, é isso, a gente precisa das árvores para criar esse microclima agradável e elas são fundamentais, né, para a diversidade, para a fauna. Pois é, e agora, diretor? O que a gente fala? Como é que é Caxias do Sul com relação a árvores? Bom, primeiro deixa eu fazer uma correção que eu acho que merece. E também pedir desculpa a voz que o macroclima me terminou nesses dias. Mas, assim, ó, primeiro não foi o Ministério Público que exigiu a reposição. Quem exige a reposição é a lei. Tá? E isso já tinha sido feito antes do Ministério Público entrar nessa questão das árvores ali, e vão voltar a discutir, né, professor? Que já é um assunto recorrente. A questão da arborização. Né? Não, sobre dos pavilhões é recorrente isso aí. A população viu e aceitou. Não foi uma invenção colocada que precisava ir lá e devastar e desmatar. Não é sobre essa ótica. Mas elas foram informadas talvez de forma correta, contextualizando a situação? De que sentido tu me coloca assim, que foi informada correta? Não, de repente justamente de poder, né, fazer essa informação e de dizer, olha, o corte acontece por isso, mas também vão ser replantadas outras. A gente tem uma outra possibilidade, né, de recriar uma outra paisagem. Bom, porque essas coisas mexem muito com a comunidade e com a sociedade, né, diretor? E eu, como jornalista, vou fazer uma pergunta também, então, já que está no meu DNA. Da onde que está dito que a população aceitou? Você falou que a população aceitou. Sim. Onde está isso? Todos. Pesquisa? À época, no Jornal Pioneiro, os jornais diários fizeram enquetes que não concordaram com esse tema. O Jornal Pioneiro estampou na capa, depois de uma semana de bombardeio intenso sobre esse assunto. Necessário, fundamental. Estampou na capa no sábado dizendo, acabou o movimento ambiental de Caxias. Isso todo mundo viu e leu esse tipo de coisa. Ora, tanto não acabou o movimento ambiental em Caxias, como não acabaram as árvores de Caxias. Não terminou porque eu estou aqui também, né? Eu sou uma das pessoas que estão no movimento. Óbvio, não, mas não tem essa situação maniqueísta de que, vão cortar uma árvore é ruim, vão plantar uma árvore é excelente. Não tem isso aí. O que tem? Existia uma demanda dentro do espaço público destinado a receber a população para diversão. Aquela é uma área que foi definida no plano diretor municipal para esse tipo de finalidade. O plano diretor foi discutido com toda a sociedade, e lá foi implantado da forma. O que sobrava para a secretaria, diante dessa demanda de fazer? Ver se era legal o licenciamento, que é a função da secretaria, ver a legalidade dos atos desse tipo. Sendo legal, emitiu a licença para a instalação da cancha e não para corte das árvores. O corte das árvores foi entramos num outro. A gente saiu lá de 75, porque de certa forma realmente é um assunto que mexe. Eu queria saber da plateia, que deu o nosso microfone, alguém queria dar uma opinião? O que vocês acham disso? Caxias tem árvores, não tem árvores? Caxias trabalha nesse sentido de conscientização, de consciência ambiental? Como é que nós estamos? Gabriel. Bom, eu vejo como a própria jornalista Anaí comentou, né? Ao meu ver, é pouca árvore para o tamanho da cidade de Caxias do Sul, né? Nós, como instituição, né, como Instituto Hortas, a gente sempre tenta trabalhar no sentido de educação ambiental para as pessoas, o que elas vejam a necessidade e importância das árvores, né? Como a professora Vânia comentou também, né, a gente sabe que as árvores elas amenizam o clima, né, dentro do ambiente urbano, como também ajudam até a questão da poluição sonora, né, no ambiente urbano, como por exemplo em Caxias do Sul, né, o ruído dos carros, construções e tal. E a gente busca sempre sensibilizar as pessoas para essa importância, né? Agora, quanto à questão eu acredito muito na lei, né? Nas leis ambientais que o Brasil, na minha opinião, as leis são muito boas, só que o problema é que não são muito bem aplicadas, né? Ou fiscalizadas também, né? Porque essa questão que o próprio diretor Nério aqui comentou também, que a compensação, né? O plantio de determinado número de mudas é de extrema importância, né?
Uma questão que eu levanto é se são realmente plantadas todas essas mudas das compensações ambientais, né? Porque, por exemplo, como o diretor da Secretaria, o Nério, comentou aqui, mais de 4.000 mudas, né? Pô, para te plantar 4.000 mudas, tu tem que ter área para plantar tanta muda, né? E são plantadas? Com certeza. Nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, pela sociedade. São plantadas, óbvio que são plantadas. Hoje nós temos o maior problema é nós arrumarmos espaço para plantar Mas árvore. espaço para construir se acha, né? Uma coisa não substitui a outra. Se corta aqui, se planta ali, isso Bom, não existe. E as áreas também? Ali é o seguinte, Não tem sentido. esse não é um tem assunto sentido. que a gente pode discutir. Veja bem, o que tu vai construir aonde? Em cima de que local e para que finalidade? Se é um terreno particular, bom, então a sociedade tem que se cotizar e dizer o seguinte, esse terreno é nosso da sociedade, você como proprietário vai ter essa indenização, essa parte, pronto, fica ali. Agora, se não é, qual é o instrumento legal que tu vai fazer? Vai impedir que a pessoa construa um prédio, um edifício, para que pessoas venham morar. Como você vai fazer isso se o plano diretor da cidade, que é a nossa lei maior de uso do solo, diz que aquele local está destinado para esse fim? Tá? Óbvio, a gente vai modificar o ambiente, mas a paisagem urbana é uma paisagem construída. Eu acho que foi dito bem aqui, nós temos dois ambientes distintos. Um é o ambiente urbano e outro é o ambiente em geral, né? Então, nossa Serra Gaúcha e Caxias está nisto, temos 45% da área florestada. Isto ajuda ao Estado a chegar aos 12,8% que hoje está, dos 20% que deveria ter. Mas nós ajudamos aqui na Serra Gaúcha, porque, infelizmente, no Rio Grande do Sul tem muita gente que não tem nada, muitos municípios. Agora, é claro que... Não tem nada por quê, professor? Porque acabaram desmatando tudo? Porque acabaram e porque a lei existe, mas ainda não é efetivada, não é efetiva, porque ninguém está cobrando. Então, cada propriedade devia ter a sua reserva legal, a área de preservação permanente ao longo de rios, etc. Isso na lei está muito bonito. Mas tanto é que não funciona que nós estamos nos estados que menos área florestada tem, precisam ter legalmente 20%, porque a Amazônia deve ter 80% e as savanas lá em cima tem que ter 35%, mas aqui não tem os 20%, apesar da Serra Gaúcha, eu quero dizer. No entanto, é importante também, já vou terminar, porque é importante que a gente também preserve, claro, tanto quanto possível, a zona urbana. A função é diferente, porque lá fora é óbvio que a biodiversidade aumenta em função das condições ambientais que tem, e a mata é importante para isso. Mas na cidade, embora é um lugar, um ambiente muito antropizado, o microclima, como foi falado aqui, o mesoclima também, as pessoas agradecem se nós temos mais vegetação Com e certeza. temos mais árvores para fazer sombra, e no inverno ajudam, e no verão ajudam, não tem tempo agora para entrar nisso. Ok, e não deixa de ser uma forma de humanizar a cidade também, árvores. Aqui, a gente tem uma opinião. Diga. Olá, boa noite. Olá. Eu só queria, bem rápido, eu sou acadêmica do curso de Biologia. Eu só queria ressaltar o que o Nery falou. Eu já fiz estágio na Secretaria do Meio Ambiente, trabalhei em 2 setores lá, no expediente e no setor de fauna, flora e agropecuária. E sim, para cada árvore cortada, a legislação indica que são 15 árvores que terão que ser replantadas. Isso há fiscalização, sim, tem biólogos trabalhando com isso, tem engenheiro florestal. E eu acho que é muito fácil a gente só colocar a tarja verde e ficar falando, olha, não é isso que acontece. Porque se for assim, 40% da nossa superfície do globo terrestre está em cultivo, em plantações. Voltamos, então, a falar da história das queimadas. Então, isso traz muitas outras coisas que eu acho que não vem ao caso. Só para lembrar que a legislação está sendo cumprida aqui em Caxias, no meu ponto de vista. Maravilha, obrigada. E onde é que são plantadas essas árvores? Quando se faz o corte, depois se planta onde? Bem longe Diretor. da cidade. Não, dentro da cidade a gente faz a planta preferencialmente ao longo das vias públicas e escolhendo o lado, né? Porque nós temos toda a fiação elétrica, toda a questão da iluminação. Mas se planta ao longo das vias públicas e em terrenos públicos. Se planta, por exemplo, na área do Novo Aterro, nós plantamos mais de 80.000 mudas.
lá no Novo Aterro. Se a Anaí, por exemplo, quisesse visitar esses lugares para saber onde eles estão, árvores, se consegue Pode encontrar. ver. Olha, Não, eu não disse assim, eu vi que tem torcida organizada, né? Mas assim, eu não estou enxergando essas... Como é teu nome? Paula, eu não estou enxergando essas árvores. Eu caminho, eu não tenho carro, por opção, por causa que... Por questão de consumo consciente, e o meu escritório é próximo à minha casa, a escola do meu filho é próximo da minha casa. Porque eu acredito que nós somos uma teia, nós somos um fio da teia. E tudo que eu fizer a teia, né, como dizia Ted Perry, eu vou estar fazendo a todos nós. E eu não enxergo essas árvores. E eu caminho com o meu filho até a escola e a gente tem que passar muito protetor solar, porque na região do São José e Santa Catarina não tem árvores. Eu queria que tu me dissesse onde estão essas árvores. Eu queria que o Nery me dissesse onde elas estão, porque eu não estou encontrando, eu não estou fazendo uma provocação, e sim uma constatação. Bom, eu sugiro o seguinte, que você chegue na secretaria, a gente te coloque 3, 4 lugares onde elas vão ser plantadas. Você não vai plantar 50, 60 mil mudas ao longo das vias de uma vez só. Não vai fazer isso. Tem locais que a gente vai recuperando. Por exemplo, lá perto, Santa Catarina falou, lá perto da Casa de Pedra foi plantado bastante. Os próprios pavilhões da Festa da Uva, toda aquela encosta está plantada. Agora está lá, a gente tem que esperar crescer e tudo a seu tempo. Não, eu entendo, né? Eu só acho que não dá para dizer que tá bom, entende? Não. Professora Vânia, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a gente está nesses termos. Então, quais são as espécies de árvores que precisam ser cortadas, eliminadas? E quais a gente pode plantar? Gente, isso é muito radical. Não tem como a gente dizer que tal é. árvore precisa ser poupada Que se e a outra justifica precisa o corte. Quando o ser corte cortada. se justifica? O que eu já ressaltei numa outra oportunidade, e eu acho que é importante, já que estamos também com o Poder Municipal, o que nos falta, sim, é planejamento. Na verdade, nós nos instalamos em cima de um ambiente que era preservado. Bom, tem que derrubar a árvore para poder nascer a cidade, senão não nasce a cidade. Para desenvolver a cidade. Nascida a cidade, nós de antemão já deveríamos estar pensando, e eu acho que isso é um vício recorrente do município de Caxias do Sul, não só de Caxias do Sul, de outros municípios também, é que se escolhe aleatoriamente a árvore da moda. Por exemplo, o ligustro teve uma época que era a árvore da moda, então se encheu de ligustro na cidade. Professora, aí depois descobre que o tem um ligustro aspecto é interessante. Olha Aí só, corta. tem um aspecto interessante. Por que, por exemplo, assim, já que nós estamos dentro dessa temática, né, que a Gabriela propôs, por que, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem, parece, uma preservação maior de vários tipos de árvores, várias espécies, e aqui, por exemplo, tem esse problema com o ligustro? Porque talvez em algum momento alguém tenha pensado que a árvore que seria colocada ali, ela teria que sobreviver à fiação, ao esgoto sanitário embaixo, à calçada que acaba estourando, as pessoas que estão circunvizinhando com a árvore, que os galhos da árvore vão entrar dentro da casa e depois, então tem que educar a árvore para crescer do jeito que a gente quer e cria aqueles bonsais urbanos. Quer dizer, na verdade, gente, nos falta, sim, conhecimento sobre as plantas, né? Que planta adotar, que planta se adequa melhor ao ambiente urbano, para não ter que, no futuro, fazer esses escalabros que a gente faz, sair ceifando as árvores, arrancando porque ela é alergógena, ou aí troca aquela por uma outra, então daí coloca o áster, ou coloca uma outra que é caduca, aí caem as... Boa noite, Olá. Meu nome é Rogério Garcia, sou presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim América e Margarida. Tem resposta à pergunta da Anaí. No meu bairro foi plantado em 3 anos cerca de 1.000 árvores, em 3 anos, pela Secretaria do Meio Ambiente, né, pelo município. Já nesse mesmo período, alguns moradores tentaram arrancar o corte legal de 4 árvores e está tentando até hoje, não conseguiram. Então está de parabéns aí a Secretaria, porque eu era contra também esse corte dessas 4 árvores. Mas essas 4 árvores, elas são já bem antigas, né? São Já antigas, mas têm vida, Não, sem dúvida nenhuma. Estão lá, e são bonitas, embelezam, Até além por isso. de todo o fator climático que envolve, né? Então, eu acho muito difícil o corte da árvore. Em compensação, foram plantadas mais de 1.000 árvores aí. Estou disposto a mostrar para a Nair, se ela precisar. Passear lá no Jardim América. Com a inauguração da Atília Andreassa, estão sendo plantadas centenas de árvores também. Está lá para todo mundo ver, o dia 22 será inaugurada.
Tá lá, para todo E mundo ver essas árvores. Você enxerga o seu bairro na cidade? Oi? Isso ocorrendo na cidade? Você acha que é geral isso? Então, a pergunta que eu iria fazer para o diretor se realmente isso também ocorre nos outros bairros, nas outras áreas verdes. Isso, né? Porque nós tivemos aí em 3 áreas verdes em torno de 1.000 árvores, né? Excelente. Então, se isso estiver ocorrendo nas demais, excelente. Eu acredito que sim. O que está acontecendo? Acontece sim. Só para responder rapidinho. Isso não é pontual, acontece em toda a cidade. Não digo que seja 1.000, 2.000, 500, 300, mas em toda a cidade recebe árvore. Recuperamos muitas praças, colocando novas árvores sobre elas. Então, isso não é uma situação pontual, ela é geral em toda a cidade. A gente está com mais opiniões aqui. Professora Vânia, obrigada. Vocês que vieram para a nossa plateia, os estudantes de biologia, estudantes de agronomia, o presidente do Jardim América, o Dayton com as suas fotos, professora Lindo, Gabriel, obrigada pela vinda. Gabriela, que me ajudou, obrigada também aqui nessa noite. Pessoal da Ruteira, muito obrigada. E eu acho que a gente realmente fica com aquele questionamento extremamente importante, que, afinal de contas, folha de árvore não é sujeira no chão, não. E que a gente não pode mais encarar essa questão de cortar árvores como mais uma das coisas banais que a gente está vivendo. E encerro com uma frase do nosso querido poeta gaúcho Mário Quintana, que ele diz o seguinte: o que vão ser das nossas almas quando não existirem mais árvores? Até! A gente encerra com a Ruteira, então. Vamos lá. 1, 2, 3. A gente que veio do interior, que Lagoa Enxada as malas preparou, vai buscar seu lugar, trazer consigo aquilo que aprendeu, carregando a humildade, agradecendo que a vida concedeu.